irmãos podem estar nos assentando em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa as nossas irmãs do grupo de louvor. Em nome de Jesus. Cantor bonito, Padre Jesus. Meus amados irmãos, sem perca de tempo, nós já vamos estar depois entrando na palavra de Deus. Mas nós temos aqui por algumas cartas, convites ali de Albufeira, Congresso de Missões. Também nós estamos sendo convidados para estar ali também no Congresso de Missões. Parece que aqui não tem a data. E também no próximo dia 23 é o pré-congresso ali em Lolé dos jovens. Também toda a igreja, principalmente os nossos jovens, os nossos líderes dos jovens estão convidados para estar ali representando Lagos, também ali naquele lugar, e com certeza será uma bênção. Nesta noite estar também nos visitando os nossos irmãos Rosilane e Márcio. Onde estão esses irmãos? Dão um sinal somente com a mão. Aí está, Deus te abençoa. E ali está a nossa irmã, Deus abençoa. Seja bem-vindo à casa de Deus neste lugar, amém? Com certeza Deus tem uma palavra guardada também para os vossos corações, amém? Em nome do Senhor Jesus. E também está conosco o pastor Josimar, esta pessoa linda, maravilhosa, está conosco mais uma vez. Jesus é bondoso, né? Os olhos bonitos, né? Nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez uma nova criatura, né? Amém. Graças a Deus. Ele é o líder de missões mundial da CPAD. Está com uma grande responsabilidade, né? Sabemos que não é fácil, principalmente neste tempo, né, de crise, de escassez. Mas com certeza ele vai estar aqui também transmitindo e falando aquilo que Deus tem feito nas nações, né? Pastor Josimar, ele é um pastor local ali de Carregado, né? É casado, tem também a sua família, né? Então Deus é bondoso, né, amado? Dos irmãos querem estar dizendo pois amém pela vida do pastor Josimar? Amém! Pastor Josimar, fique à vontade, faça aquilo que Deus colocou no seu coração, amém? Graças a Deus. A paz dos seus irmãos. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz nesta noite estar aqui mais uma vez com os irmãos, aqui em Lagos, a igreja abençoada. Trago um abraço ao nosso pastor presidente. Estive na sexta-feira com o pastor Hudson e falei que estaria aqui com os irmãos. Trago um abraço do pastor presidente, pastor Hudson, para a igreja de Lagos. O pastor ama muito esta igreja. Amém? Pastor Samuel, Deus abençoe sua vida. Pastor Samuel é uma pessoa muito especial que aprendemos a amar e a respeitar esse homem de Deus, juntamente com a sua esposa, a pastora Mamilda. Deus abençoe a vossa vida poderosamente. Também, presbítero Abeles, esse grande homem de Deus, amém? Que nos estendeu o convite, né? Para estarmos aqui na noite de hoje. Este congresso de missões, também com sua esposa, também que Deus possa abençoar grandemente a vossa vida. Aprendi também a amar muito você, Abeles. Se você morasse para aquele lado lá, você ia congregar comigo, rapaz, não tinha jeito não. Amém? Deus abençoe também os obreiros, já Manuel está junto também dessa obra de missões aqui em Lagos. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo todos os companheiros. Queridos, pela misericórdia de Deus, não pelo nosso merecimento, nós estamos trabalhando com a obra missionária no nosso ministério. Não por causa de mim, mas apesar de mim. Sabia que Deus ele faz muitas coisas não por causa de você, mas apesar de você, apesar de nós sermos falhos, apesar de nós muitas das vezes errarmos, mas mesmo assim Deus tem misericórdia de nós, não é verdade? Então nós estamos trabalhando com a obra missionária que tem a nossa agência missionária que é o IME, Impacto Missionário Europeu. Estamos hoje, pela graça de Deus, em 15 nações. Depois no final eu vou estar falando um pouco sobre alguns projetos nossos na área de missões. Mas eu quero também nessa noite falar um pouco sobre a necessidade de Portugal. Você sabia que Portugal é um campo missionário? Existe a missão transcultural.
Eu estou responsável por cuidar da obra transcultural, o trabalho que nós temos na Venezuela, na Índia, no Paquistão, em outros países. Isso se chama missão transcultural. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma missão a nível nacional, porque Portugal é um campo missionário. Nem 3% da população portuguesa ou que vive em Portugal são evangélicos. Então existe uma necessidade de pregar o evangelho aqui em Portugal. Então, antes de eu ministrar a palavra de Deus, algo que Deus colocou no meu coração, e Deus há várias semanas já tem ministrado essa palavra de uma forma muito forte em meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu quero falar um pouco da necessidade que é a de pregar o evangelho aqui em Portugal. Existe uma necessidade muito urgente de nós pregarmos o evangelho aqui em Portugal, até porque a nossa base missionária é Portugal. Então nós precisamos estar fortes aqui em Portugal. Então nós precisamos ganhar almas aqui em Portugal, para que também nós continuemos a fazer a obra fora de Portugal. Você concorda comigo? Amém? Você concorda? Eu quero pedir para aquele obreiro abençoado que está lá na mesa de som colocar um PowerPoint que nós trouxemos aqui, que fala da necessidade que Portugal tem de ter mais igrejas evangélicas. É um dos objetivos nossos como ministério, é abrir mais igrejas evangélicas. É também um objetivo da Aliança Evangélica Portuguesa, que é o único órgão reconhecido pelo governo português, o único órgão evangélico. Nós fazemos parte desta aliança evangélica. Tem como objetivo abrir mais igrejas evangélicas. Pode passar, meu irmão. Aqui está. Portugal é um grande desafio missionário. Para termos uma igreja acessível a todos, são necessárias pelo menos 1.533 novas igrejas evangélicas, distribuídas por todo o país. Então, hoje, para nós termos mais facilidade para as pessoas chegarem até Jesus Cristo, nós necessitaríamos de abrir mais 1.533 igrejas. E já vou te explicar por que este número. O que essa pesquisa diz acerca de ser mais acessível. Pode passar? Por exemplo, nós temos aqui, são os 20 distritos de Portugal aonde tem menos igreja evangélica. Distrito de Braga, por exemplo, tem 34 igrejas evangélicas e tem uma população de 773 mil pessoas. Sabe o que significa isso? Significa que no distrito de Braga tem uma igreja para 22 mil pessoas. Tem necessidade ou não tem necessidade de pregar o evangelho? Você já viu? E ainda tem pessoas querendo roubar a crente dos outros, né? Tem pessoa para tempo com isso, né? Lá em Braga tem uma igreja para 22 mil pessoas. Quer dizer, tem 22 mil pessoas para ganhar. Amém? Por exemplo, tem aqui a região, né? Distrito de Faro. Cadê Faro? Está aqui, 420 mil habitantes. Tem 101 igrejas. Tem uma igreja para 4.100 e poucas pessoas. Então hoje era necessário para ser mais acessível para as pessoas, abrimos mais 1.500 igrejas. Hoje o nosso ministério tem aproximadamente ou exatamente 55, 56 igrejas aqui em Portugal. Mas isso é muito pouco. Isso é uma gota no oceano. Lógico que é muito se pensarmos no âmbito que a nossa igreja é uma igreja nova, uma igreja que só tem apenas 10 anos de existência. Mas a necessidade é tão grande, é tão urgente, que isso é pouco demais. Pode passar, meu amigo. Aqui estão divididos os conselhos, sedes de conselhos, aonde não existe igreja evangélica. Olha, esse laser meu aqui, esse negócio de comprar, tem algum chinês aí? Esse negócio de comprar no chinês dá certo, né, irmão? Só parou de funcionar o meu laser.
Existem 44 conselhos não alcançados em Portugal. Isso quer dizer o quê? 44 conselhos que não existe nenhuma igreja evangélica em Portugal. Pode passar fazendo favor. Aqui estão as 10 regiões onde tem menos igrejas evangélicas. Pode passar. Isso aqui é para nós estarmos orando por esses 44 conselhos não alcançados, onde não tem igreja evangélica. Pode passar. Existem 1.400 igrejas evangélicas em Portugal. Existem 44 conselhos, 21 sedes de conselho, 232 localidades estratégicas sem qualquer igreja ou comunidade evangélica entre eles. O número de freguesias sem igreja é superior a 3.000 freguesias. Pode passar. Olha, essa é a realidade hoje em Portugal. A proporção de igrejas por habitantes é de uma igreja para 7.313 pessoas. Então, quando nós falamos de abrir mais 1.500 igrejas, é para que esse número venha a cair para uma igreja para 3.500 pessoas. Mesmo assim, ainda é muito, não é verdade? Amém? Então esse estudo é para quê? Pode passar. Agora começou a destruir. É só até aqui, pode colocar no início. Eu quis mostrar para vocês, pode colocar no início, fazendo um favor, a necessidade que nós temos de pregar o Evangelho. Porque esta é uma ordem de Jesus Cristo, e de fazer discípulos de todas as nações. Jesus não falou ide somente em fazer convertidos. Jesus diz, ide e fazer discípulos. O que significa isso? Significa que nós temos que ir mostrar Jesus para as pessoas, para que elas também venham a imitar, a serem discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Amém? Eu tenho certeza absoluta que Deus pode usar a minha vida, e Deus pode usar a sua vida para alcançarmos mais almas, para abrirmos mais igrejas, para expandirmos o reino de Deus. Sabe o que vai acontecer se aumentar as igrejas em Portugal? Se aumentar o número de crentes em Portugal? Aumentar o número de obreiros em Portugal? Sabe o que vai acontecer? Se aumentarmos o número de discípulos em Portugal, o Evangelho também vai chegar em outros países como Espanha, como França, como Inglaterra, que foi o berço do Evangelho na Europa. Então, Portugal é uma necessidade emergente. É uma necessidade emergente de nós pregarmos a palavra de Deus, pregarmos o Evangelho, sermos testemunhas de Jesus Cristo. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra que Deus está ministrando ao meu coração há algumas semanas, e eu tenho certeza que essa palavra também vai mexer com você, porque você está olhando para uma pessoa que é inconformada. Eu não me conformo com as situações, eu não me conformo, ok, às vezes nós temos que nos conformar quando olhamos para a carteira e não tem dinheiro, tem que conformar. Amém, não tem jeito, tem coisas que são, não tem jeito. Mas quando eu olho para uma realidade como essa, onde existe uma igreja para 7.000 pessoas, eu não me conformo, não me conformo. Eu estou numa região, tem 10.000 habitantes naquela região, mas são 10.000 habitantes, eu não tenho nem 1% do tanto de pessoas que moram naquela região. Como que eu vou me conformar com isso? Nós não podemos nos conformar com isso. E por isso essa palavra está falando tanto ao meu coração. Eu cheguei esse tempo na minha igreja e falei assim, pastor Samuel, eu estou inconformado, gente, estou cansado demais, os irmãos ficaram me olhando assim, estou cansado de trabalhar. Aí ele falou, pastor, começou a ser preguiçoso agora, ficou de velho. Não, estou cansado de trabalhar e não ter resultado. Nós temos que trabalhar, sim. Eu trabalho todos os dias pelo menos 15 horas por dia, mas eu quero ver resultado, eu quero ver fruto, eu quero ver almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo,
Eu quero ver pessoas novas na igreja. Eu quero ver formação de obreiros. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo de 5 ou 6 pessoas na igreja estar trabalhando e todo mundo assistindo. Eu não me conformo com isso. Nós vamos dividir a carga. Nós vamos dividir aí as obrigações. Se essa igreja der certo, o sucesso é de todo mundo. Se essa igreja der errado, o fracasso é de todo mundo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós nos habituamos mal. Existe um pastor na igreja, existe um líder na igreja, e nós, como cristãos e bons cristãos, é um congresso missionário, amém? Amém. Então é para mexer com você, assim como tem mexido comigo, é para mexer com você, porque a missão tem que mexer com a gente, tem que mexer com a nossa zona de conforto, tem que mexer com o nosso comodismo, tem que mexer com os nossos valores, com as nossas prioridades, com o nosso caráter, tem que mexer com a gente. Vamos dividir as tarefas, falei para os irmãos. Vamos colocar aqui todo mundo responsável por todo mundo. Vamos dividir aqui. E nós estamos numa transição, nosso ministério. O pastor Samuel também vai passar essa visão para a igreja de Lagos, que é o discipulado 1 a 1. Uma pessoa cuidando de outra pessoa. A Vênus me lembrou muito bem quando eu estive ano passado aqui. Foi exatamente esse projeto que a igreja de Lagos, apresentou, de uma pessoa cuidar de outra pessoa, ir atrás dela, discipulá-la, cuidar de pessoas. Muitas das vezes as pessoas querem muita oportunidade quando está na igreja. Oportunidade do quê? De pregar? De cantar? Que oportunidade melhor do que cuidar de alguém? Só que nós, muitas das vezes, nós somos mal habituados, como eu estava dizendo. Somos bons cristãos, viemos no domingo na igreja, ok, damos nosso dízimo, nossa oferta missionária, amém. Até trazemos alguém para a igreja. Aí essa pessoa até aceita Jesus Cristo como Senhor da vossa vida. Aí sabe o que nós fazemos muitas vezes? Pastor Samuel, está aqui essa alma. Eu fiz a minha parte, agora é com o Senhor. Que bonito, não é? Você já pensou uma mãe, cadê a irmã Romilda, quando gerar esse livro menino? Sair da maternidade e falar assim: eu já fiz a minha parte? Já fiz, já gerei, já coloquei ao mundo, e agora? Ele vai sobreviver como? Ele vai viver como? Nós, quando ouvimos essas notícias, nós ficamos escandalizados. Como alguém teve um filho e abandonou? Como a mãe não quer saber do filho? Como o pai não quer saber? E muitas das vezes nós dentro da igreja fazemos isso com as pessoas. Hoje nas igrejas evangélicas tem muitas pessoas órfãs espiritualmente. Pessoas que aceitaram Jesus, estão em aflição, estão precisando de ajuda e não tem ninguém para ampará-las, não tem ninguém para cuidar delas. Por isso que o discipulado 1 a 1 vem de encontro a isso. Discipulado 1 a 1, nosso ministério, o que é discipulado 1 a 1? Eu tenho uma pessoa lá na minha igreja que alguém falou que ela estava precisando de ajuda, eu fui lá na casa dela, mora a 60 quilômetros da minha igreja, fui lá, oramos, e Deus abençoou a vida dela. Aí o esposo quis nos conhecer, aí veio até a igreja e aceitou a Jesus Cristo também, e hoje estão na igreja. E no discipulado 1 a 1, quem gera, cuida. Então fui eu que gerei essa alma, fui eu que ganhei para Jesus, então eu estou cuidando. Toda semana eu vou até na casa deles, ou eles vêm até a igreja para eu discipular, cuidar. E como é que você cuida? Amparando, ensinando, instruindo. E isto é o verdadeiro evangelho. Isto é o verdadeiro cristianismo. É todo mundo sendo responsável. Você lembra quando Deus falou assim para... Foi Caim que matou Abel, né? Foi Caim que matou Abel, gente? Amém? Amém? Ou foi Abel que matou Caim? Caim que matou Abel, né? Ah, obrigado. Então Deus chega para Caim e fala: Caim, aonde está o teu irmão? Sabe o que Caim responde para Deus?
O que eu e você muitas das vezes respondemos? Sou eu o guardador do meu irmão? Essa palavra nós nunca podemos falar. Às vezes o pastor chega, o líder chega: cadê o fulano? Cadê aquele novo convertido? Aí pergunta para o obreiro, pergunta para o líder do ministério, pergunta para o irmão. Não sei. Por quê? Porque não tinha ninguém responsável. Não tinha ninguém responsável. Tem que ter alguém responsável pelas almas. Tem que ter alguém que vai correr atrás das pessoas. Sabe por que isso é importante? Tinha uma senhora lá na igreja. Ela voltou para Jesus Cristo. Em seguida ela fez uma operação. Depois, lógico, teve que ficar recuperando. Não voltou à igreja algum tempo. E depois deixou de ir. Eu coloquei uma pessoa para cuidar dela. Falei: você vai cuidar daquela pessoa, você vai atrás dela, vai dar conta dela. Aí ligava, nunca dava certo para vê-la e tal. Até que um dia ela ligou e falou: não, irmã, se você quiser vir aqui em casa, você pode vir, nós vamos fazer o estudo e tal. Aí a irmã foi lá, a que eu coloquei para cuidar, a discipuladora dela, foi até a casa dela, falou com ela: ó, você está sumida da igreja, você não está indo na igreja. Ah, eu estou com vergonha, porque eu fiz a operação, depois eu não fui mais, agora o que as pessoas vão pensar? Aí é que entra o discipulado no aluno. Aí essa irmã que eu coloquei como discipuladora falou assim: não, mas que isso, a igreja te ama, os irmãos estão com saudade de você, deixa dessa bobagem, vamos para a igreja. 2 semanas de discipulado, a irmã não estava na igreja. Olha o poder do discipulado. Eu tenho um irmão lá na igreja. O irmão, ele já até correu com a gente da casa dele. Ele é paralítico, anda de cadeira de rodas. Um dia os meninos foram lá na casa dele, porque a esposa é crente, né? Foi lá fazer um culto familiar. Lá ele correu. Os meninos tocaram o violão. Ele: sai daqui, sai com esse barulho daqui. Mandou os meninos embora. Mas Deus faz a obra, né? Aí ele foi para a igreja, converteu e está lá. E todo domingo ele vai com a cadeirinha de roda, apesar de ser daquela elétrica assim, né? Mas com esse frio, com chuva, é complicado. E eu coloquei um irmão para cuidar dele. Veja, esse irmão de cadeira de roda, ele já estava indo na igreja praticamente uns 6 meses, pastor Samuel. Não teve um pedido da igreja para falar assim: olha, eu vou buscar aquele irmão. Olha aí. Mas quando eu coloquei alguém para cuidar dele, a primeira atitude do discipulador falou: irmão Dionísio, eu todo domingo de manhã eu vou passar aqui para pegar o senhor. Isso é discipulado, não. São portugueses, essa família. Nunca me chamaram para comer na casa deles. Mas o discipulador dele já chamou, já foi lá comer na casa deles. Por quê? Está cuidando melhor do que eu. E parece que discipulado a um, o pastor está mais longe das ovelhas. Não. Está mais perto. Está mais perto. Porque sabe quem é que é responsável por quem. Às vezes as pessoas adoecem, adoece de novo, sara de novo, e o pastor nem ficou sabendo. É porque o pastor está atento? Não. Porque não tinha ninguém próximo. Domingo passado, tem uma menina na minha igreja que ficou magoada. Sabe por que ficou magoada? Porque no final de culto, eu canto os parabéns para quem faz aniversário. Mas eu estou assim meio esquecido. Eu estou tão assim às vezes, irmãos. Quer trabalhar. Ontem eu fiz uma reunião. Nossa, se você der risada, eu falei de manhã na minha igreja, deu um culto abençoado hoje lá, e falei: o pessoal não ri, vai pegar isso no final. Sorte dessa que eu tive que sair mais cedo para vir para cá. Eu fiz uma reunião, tinha uma reunião lá de setor, né? Que era na minha igreja ontem. Lá, fizemos uma reunião lá dos pastores do setor e tal, acabou a reunião. E os pastores estão indo embora, minha filha olha para mim, começa, tem 2 filhas lindas, uma de 9 e outra de 2 anos. A minha filha de 9 começa a rir. Eu falo: filha, mas por que você está rindo tanto? Eu parava de rir. Por que você está rindo tanto, filha? Ô pai, você já viu o seu sapato? O que tem meu sapato? Um é castanho, o outro é preto. Eu saí de casa na loucura ontem. Olha que eu olhei, olha, se ela não fala, eu ia no mercado comprar farinha para minha esposa. Olha que eu olhei e o castanho era de bico, assim, ó, porque é de matar barato no campo. Era de bico, assim, misericórdia. Entrei rápido no carro, só parei na garagem lá de casa. Aí eu esqueci, não é que eu esqueci, eu não sabia que a menina fez aniversário.
Mas ontem uma pessoa me ligou para o pastor, a irmã ficou triste porque você não cantou os parabéns para ela. Aí hoje, antes de eu sair, eu cantei os parabéns para ela. Mas isso é importante quando você tem alguém cuidando, porque às vezes as pessoas se magoam, ficam tristes, a gente nem fica sabendo, some, não atende mais. Tem muita gente que não atende o telefone do pastor. Fala, o pastor vai pegando pega e tal. Não. Então por isso o discipulado 1 a 1, ele é importante. Amém, irmãos? Mudemos de versículo agora. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3. Quero ministrar essa palavra que Deus está falando poderosamente em meu coração. Tenho certeza que Deus também vai abrir o teu coração nesta noite para essa palavra. 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 10 ao versículo de número 15. Coríntios capítulo 3, versículo número 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer,